Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente faz a leitura do esquema elétrico, localiza os principais componentes de uma fonte chaveada complexa, como essa daqui que eu tenho nesse esquema. Então a gente vai ver como localizar as etapas, os componentes principais de uma forma nessa aula, e na aula que vem nós vamos mostrar na parte 2 de uma outra forma como é que você também pode fazer a leitura desse esquema elétrico, tá? Essa aqui é uma fonte de um televisor Sony, é um modelo de 40 polegadas, né? O modelo tanto da fonte quanto da TV não vem ao caso. Aqui o que importa é o esquema elétrico, tá? E eu posso colocar esse esquema elétrico aí na descrição do vídeo depois, quem quiser acessar pode ir lá. Porém, para você aprender a fazer a leitura de um esquema elétrico de uma fonte, você deve conhecer como funcionam as fontes chaveadas e os circuitos inverters. Tem fonte chaveada que utiliza um transistor de chaveamento, tem fontes que utilizam 2, tem fontes que utilizam 4, tem fontes que o transistor de chaveamento está dentro de um circuito integrado. Então, existem diversas configurações de fonte chaveada e circuitos inverters, que o inverter nada mais é do que um tipo de fonte chaveada. Então, se você quer aprender sobre fonte chaveada, circuitos inverters, nós temos um combo, no primeiro link da descrição do vídeo, um combo de 9 cursos, começando com o curso de micro-ondas inverter, que tem uma fonte chaveada para gerar alta tensão. Nesse combo de 9 cursos, nós temos diversas explicações sobre várias fontes de televisores, de aparelhos de som, de micro-ondas, e tem um e-book também que acompanha. Esse kit, né, esse combo de cursos, ele custa, preço normal é R$400. Então nós temos uma promoção para quem quer estudar e se aperfeiçoar no ramo de fontes e circuitos inverters. Então nós cobramos apenas R$100 no primeiro link da descrição do vídeo, direto na nossa loja virtual. Lá você pode comprar em até 10 vezes, parcelar no cartão. Você pode comprar por boleto ou por Pix, tá bom? Aí na descrição do vídeo o primeiro link. E se você acha que fonte chaveada é um assunto complexo ainda, né? Você está começando a estudar eletrônica, a gente tem um segundo combo aí na descrição do vídeo, é o segundo link. Nesse combo você vai ter curso de eletrônica desde o zero até consertos de TV Smart, tá bom? Tem 2 combos aí, um para fonte chaveada e circuito inverter e o outro iniciante até conserto de fonte, no caso, fonte não, conserto de TV Smart, tá bom? Os 2 primeiros links da descrição do vídeo. Se você estiver interessado em outro curso no ramo da eletrônica, a nossa loja burgoseletronica.com.br também está aí na descrição do vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar no vídeo, inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações. E se você gosta do nosso conteúdo, você pode considerar, se você puder, de remunerar o nosso trabalho. Você pode fazer uma contribuição por Pix ou então pode tornar-se membro do canal clicando no botão Seja Membro. A gente oferece cursos, vídeos, lives e promoções exclusivas para os queridos patrões. Inclusive, nós vamos fazer um vídeo para os membros do canal Burgos Eletrônica, mostrando na placa dessa fonte como localizar os principais componentes, tá? Aqui nessa aula aberta ao público a gente vai ver como se faz a leitura do esquema dessa fonte. E nos membros, lá na área de membros, a gente vai ter o vídeo mostrando como identificar os principais componentes desta fonte. Vamos começar então? Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que você deve observar é o seguinte. Geralmente do lado esquerdo do esquema vai estar a entrada de força da fonte. Ela pode estar bem à esquerda, pode estar à esquerda embaixo ou à esquerda em cima. No caso dessa fonte, ela está aqui em cima, tá vendo? Então tem esse conector aqui, que é o conector de entrada da tomada, da rede elétrica. Essa fonte tem 3 conectores de saída, ó, tá vendo? Um maiorzão aqui e 2 menores, tá? Bom, pessoal, então aqui nós vamos ampliar o desenho. Fica mais fácil vocês verem. Ó. Então vamos começar aqui, ó. Aqui é a entrada de força. Tá vendo? E logo na entrada, a gente vai localizar, tem o fusível em série, tem o varistor aqui em paralelo, tem uma bobina do filtro de rede, tem os capacitores Y que vão da rede para o terra,
tem outra bobina em série, tem outros capacitores Y, capacitor X que vai entre a rede. Ah, pessoal, detalhe importante em relação aos esquemas da Sony. Tá vendo esses componentes marcados como XX aqui, ó? Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Ó, tá vendo aqui, ó? XX. Esse componente aqui, ele não tem na placa dessa fonte, tá bom? Então não tem os componentes com esse XX aqui, por exemplo, esse relé não tem. Tá? Tem um jumper aqui, tá bom? Nenhum dos componentes desse circuito tem nessa placa, na placa dessa fonte. Beleza? Muito bem. Então, ó, seguindo aqui a entrada de rede, as bobinas em série, ó, tem um outro varistor aqui em paralelo. A gente chega aqui, ó, na ponte retificadora. Tá vendo aqui, ó, ponte retificadora. Seguindo o positivo da ponte retificadora, a gente pode encontrar um jumper, né, no caso. Nesse caso aqui não tem o jumper. A gente tem aqui um termistor NTC. É um resistor que tem uma resistência mais alta quando ele está frio e quando ele esquenta a resistência dele diminui, tá bom? Para que tem esse resistor aqui, esse termistor? É para que na hora que você liga a fonte, o capacitor de filtro está descarregado. E o capacitor descarregado é como se fosse um curto. Então vai passar uma corrente muito alta pelo circuito para a carga inicial do capacitor. Então esse termistor aqui, o NTC, limita essa corrente para que ela não fique muito alta. E ao mesmo tempo, quando ele esquentar, o capacitor já vai estar carregado, a resistência dele diminui bastante, diminui para menos de 1 ohm, tá bom? Muito bem, seguindo a linha aqui do positivo da ponte, você vai encontrar aqui, ó, essa bobininha aqui, na verdade, isso daqui é um jumper, tem um ferrite em volta, tá? Ele tá com uma bobina aqui, mas não é uma bobina. É um jumper com ferrite em volta. Esse componente aqui, ele é um filtro para ruídos de frequência muito alta, tipo de 10 MHz acima, tá bom? Para as frequências da fonte, para tensão contínua, ele é um fio. Bom, então seguindo aqui do positivo da ponte, a gente vai localizar uma bobina grandona aqui, ó, tá vendo? Uma bobina em série com um diodo, tá vendo? Bobina e diodo em série. Tá vendo esse símbolo redondinho aqui com uns risquinhos? Isso daqui é uma ilhota, ou é um ilhó, que é uma espécie de uma arruela soldada na placa, no furo. Então é uma proteção de metal em volta do furo aonde vai o componente. Tá? Tem esse componente. E essa arruelinha aqui, ela funciona também como dissipador de calor, tá bom? Então, tem aqui na ponte retificadora, tá vendo? Tem a ilhota aqui na ponte retificadora, tem nesse termistor e tem aqui também. Então, o que a gente achou aqui? Ó? A gente achou a bobina e o diodo em série. E entre os dois, entre a bobina e o diodo, a gente encontrou dois MOSFETs, tá vendo aqui, ó, dois MOSFETs. Porém, esse aqui não tem, ó, esse aqui de cima não tem. Tá vendo o XX aqui? Então, esse daqui não tem. Tem esse aqui de baixo, ó. Então, esse MOSFET aqui, ó, ele faz parte do circuito PFC ativo. Como é que é? Então, sempre que você seguir o positivo da ponte, encontrar uma bobina grande, um diodo em série e entre eles o MOSFET, é um circuito PFC ativo. Na verdade, é um conversor DC-DC step up. É um conversor que aumenta a tensão para 400 volts, tá? Depois do diodo é que você vai
Então ele forma um capacitor aqui com carga positiva. Quando o MOSFET desliga, essa carga positiva faz o diodo conduzir e ela é escoada através do gerador de PWM, tá? Então é para isso que serve esse diodo, para descarregar o MOSFET. Mas vocês podem ver que aqui também não tem esse diodo, tá? O que significa que esse circuito aqui não é tão crítico. Ou então ele já foi projetado para não usar o diodo, ó, porque ele está com um XX aqui, tá? Então, seguindo o gate desse MOSFET, ó, vamos ver para onde ele vai. Ele vai aqui, ó, PFC out. Olha o CI aqui do PFC, ele é grandão, olha. Olha só. Olha o tamanho dele, pessoal. Enorme, né? É porque ele não é só PFC, ele faz outra coisa aqui também, né? Porque o 6 de PFC, geralmente, o gerador de PWM é pequenininho. Ele costuma ter 8 pinos. Esse aqui tem bastante, esse aqui tem 24 pinos, né? É porque ele deve fazer outra função. Bom, então a gente achou o PFC aqui. Aqui a tensão de 400 volts. Legal? Muito bem. Agora, a gente vai diminuir um pouco o tamanho do desenho. Bom, agora, pessoal, nós vamos localizar os transformadores que tem na fonte. Por quê? Porque transformador é um componente fácil de achar. Então, vamos ver aqui, ó. Então, se a gente seguir mais ou menos por aqui, ó, aqui tem um transformador. Ó, aqui tem um transformador. Lá para cima tem outro. E aqui para cima tem outro, ó, tá vendo? Tem três transformadores. Vamos ver o que é cada um deles? Eu não sei o que é ainda, né? Mas vamos ver o que é cada um deles. Vamos começar pelo que está em cima. Pelo primeiro, lá de cima. Esse transformador aqui, ó, vamos ver o primário dele, para onde vai. Ó, o primário dele tem o pino 3, tem um fusistorzinho aqui de 10 ohms, é um resistor que funciona como fusível. Esse carinha aqui. Vamos ver de onde ele vem aqui, ó. Olha lá, ele vem da saída aqui dos capacitores de fio, da linha de mais B. Então a linha de mais B entra aqui no pino 3 do transformador, o pino 1 vai ligado aqui drain. Então o MOSFET chaveador desse transformador está dentro desse CI. Então esse integrado aqui, ele é um gerador de PWM e MOSFET chaveamento ao mesmo tempo, tá? MOSFET está nesses pinos aqui e os circuitos de geração de PWM, alimentação e controle e proteção estão todos desse lado aqui, ó, tá? Muito bem, então aqui é um CI, gerador de PWM e um MOSFET também, dessa fonte. A saída dessa fonte, vamos ver aqui, ó, é a tensão de standby, 3,3 aqui, ó. Ó, standby, 3,3, tá vendo? Então, aquela fonte lá em cima é a fonte de standby. Essa aqui, ó. Então, essa aqui é a fonte de standby. Embaixo dela, a gente tem aqui um fotoacoplador. Vamos ver para onde vai esse fotoacoplador, ó. O transistor tem o emissor no terra, o coletor no pino de feedback aqui, ó. Pino de feedback. Pino 2. Então, esse fotoacoplador é do circuito de feedback dessa fonte. Obviamente, o LED vai estar ligado num 431, tá aqui, ó, um AZ431. E o 431 tem o terminal de referência num divisor de tensão na linha aqui de 3,3. Pelos valores dos componentes que nós temos aqui, esse CI aqui ele deve ser de 1,25 volts. Porque a tensão aqui é bem baixa, é 3,3. Então, pelos componentes que a gente tem por aqui, ele deve ser de 1,25 volts, pelos valores dos componentes que tem aqui, tá? Então, 1,25 volts. Beleza? Então, aqui eu tenho a fonte do standby. E aqui mais para baixo, eu tenho outro transformador aqui, ó. Esse transformador,
Ó, vamos ver o primário dele para onde vai. Ó, o primário dele vai no meio de dois MOSFETs aqui, ó. Então essa aqui é uma fonte half-bridge, uma fonte meia ponte ou LLC. Tem um MOSFET de cima que deve estar ligado na linha de 400 volts, através de um fusistor. E o MOSFET de baixo vai ligado no terra, tá? E o meio deles vai ligado no primário do chopper. E depois do primário tem um capacitor aqui, ó, de 10 nanofarads por 800 volts. Esse capacitor aqui. Então, esses transistores aqui são chaveadores dessa fonte. E se a gente seguir os gates dos MOSFETs, eles vão chegar num pequeno transformador. Se tem transformador, significa que o próprio transformador é o bootstrap. O transformador é que vai manter a tensão do gate desse transistor maior do que a tensão do source quando ele estiver conduzindo. Então, quando esse MOSFET de cima estiver conduzindo, a tensão do gate vai ser maior do que o do source. Porque o source vai estar em zero em relação a esse pino e o gate vai estar em nível alto. Tá? É claro que na hora que ele conduz, a gente vai ter aqui, por exemplo, 400 volts, aqui 400, quando ele está conduzindo. Aqui a gente vai ter uma tensão maior do que 400 volts, tá? Em relação ao terra, né? Então, se aqui eu tiver 400, devido a esse enrolamento aqui eu vou ter mais de 400. Vou ter 415 ou 420 por aí, para manter ele polarizado. Então, a ideia é, quando ele não está conduzindo, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 15. Quando ele está conduzindo, aqui eu tenho 400 e aqui eu tenho 415, devido ao transformador. O transistor de baixo não precisa dessa função, tá? Ele só usa o outro enrolamento do transformador para chavear ele. Então, esses transistores conduzem alternadamente. O primário do transformador, ele vai ligado num capacitor e nesses dois pinos do mesmo CI que faz o PFC ativo, tá vendo? Lembra que esse CI era do PFC? Ele também gera o PWM para controlar essa fonte aqui, ó. Tá vendo? O mesmo integrado. O curioso desse capacitor é que esses dois pinos de saída, eles vão a nível alto e a nível baixo alternadamente. Quando o pino 23 está alto, o 21 está baixo e vice-versa. Então o que acontece? Quando esse pino aqui está alto, ele carrega o capacitor e a corrente circula numa direção pelo primário aqui do transformador, o transformadorzinho. Quando inverte, esse terminal aqui está alto, esse aqui está baixo, aí a corrente muda de direção, descarrega e torna a carregar o capacitor no sentido contrário. Então a carga e descarga desse capacitor vão fazer a corrente circular por aqui no primário desse transformador driver, tá bom? Vamos ver o que essa fonte faz? Então essa fonte aqui, ó, que é uma fonte LLC, né, um half-bridge, ela tem uma saída aqui. Olha os diodos todos em paralelo, tá vendo? Todos esses diodos aqui estão ligados em paralelo. No mesmo ponto aqui, ó. E aqui eu vou ter uma tensão. Vamos ver aqui qual é a saída dessa fonte. 12 volts. Então aqui eu tenho uma linha de 12 volts para um consumo bem alto, ó. Porque esses diodos aqui todos estão em paralelo, ó. São diodos grandes. E geralmente eles vão no dissipador de calor. Então, para uma corrente mais alta, tensão de 12 volts. Aqui, pessoal, eu tenho um CI MOSFET. Esse CI MOSFET é um chaveador. Ele é chaveado por esse transistor. Na saída desse CI MOSFET, eu tenho 12 volts para alimentar a placa Tcon. A Tcon, né? Então a Tcon aqui é alimentada via esse chaveamento aqui, ó. A Tcon é a placa que vem antes do display, né? Como vocês sabem. Muito bem. Então essa fonte aqui é uma fonte de 12 volts. É a fonte principal, ó. 12 volts, tá? Aqui deve ser o feedback dela. Ó, o fotoacoplador. O coletor dele vai no CI grande, ó. Tensão de referência. É o circuito que controla o chaveamento dos dois transistores, desses dois transistores. E o LED do fotoacoplador vai ligado aqui no TL431. Esse aqui é de 2,5 volts mesmo.
Ele tem aqui o terminal de referência com divisor de tensão na linha de 12 volts. Tá? Então aqui eu vou ter 2,5 volts. Então eu já descobri o seguinte. Ó, eu já descobri que essa fonte aqui é de standby de 3,3. Ela é controlada por esse CI. Eu já descobri que essa fonte aqui é uma fonte half-bridge e ela é controlada pelo mesmo CI que controla o PFC ativo que está aqui, ó. O mesmo integrado controla o PFC ativo e essa fonte aqui, ó, de 12 volts, tá? O circuito de feedback da fonte de 12. A fonte de standby, ela usa o integrado só para tudo. O MOSFET, o gerador de PWM, o circuito de controle e proteção. E aqui o circuito de feedback, aqui embaixo, tá bom? Muito bem. Agora, pessoal, tem essa outra fonte aqui, né, que a gente não viu ainda o que ela faz. Vamos dar uma olhadinha nela? Ó, vamos ver o que essa fonte faz. Bom, o primário do transformador vai no outro half-bridge aqui, ó. Outra fonte meia ponte, ou LLC. Transformador, aqui o capacitorzão 10 nanofarads por 800 volts. 2 resistores de valor baixo para sensor de corrente. Agora, se a gente seguir o gate dos MOSFETs, a gente não tem o transformador igual a fonte lá de cima, né? Essa aqui tem o transformador, ó. Driver. Essa aqui não tem. Essa daqui, os MOSFETs são ativados direto pelo circuito integrado. Quando é assim, a gente tem o capacitor de bootstrap aqui, ó. Que ele vai da saída do meio dos MOSFETs até um pino do CI. Geralmente esse pino vem marcado com a letra B de boots ou a letra BST, ou pode vir a palavra boot só, tá? Esse pino 14 aqui, esse capacitor, ele alimenta esse capacitor. Quando o transistor de baixo está conduzindo, o capacitor se carrega com 12 volts. Quando o transistor de cima está conduzindo, que aí eu tenho 400 volts aqui, esse 400 volts se soma com 12 do capacitor e alimenta o gate do MOSFET aqui, ó, com 412 em relação ao terra. Aí aqui fica 400, aqui 412, mantém ele conduzindo. Então esse capacitor aqui é o bootstrap necessário quando não tem o transformador. No caso do transformador, o transformador é o bootstrap, porque ele soma a tensão daqui com a energia armazenada no transformador. Aqui o bootstrap é um capacitor, ó. Esse capacitor. Ele armazena, ele soma a tensão daqui com o capacitor e alimenta o driver do gate do MOSFET de cima, tá bom? Então essa fonte aqui, vamos ver o que essa fonte alimenta? Ó, essa saída aqui, ela tem mais dois enrolamentos, outro transformadorzinho, uma bobininha dupla, né? Essa bobininha, ela vai fornecer mais energia. Então vai sair uma tensão maior aqui do que a que tem aqui, ó. Então a tensão que tem aqui vai se somar a cada bobina e vai vir para cá. Aqui eu tenho a saída dos dois diodos. Vamos ver aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó, nesses dois pontos? Ó, a gente tem o mais out 1, mais out 3. Isso daqui é a barra de LEDs, barramento de LEDs. A gente tem duas barras de LED, a 1 e a 3. O positivo das barras de LED é alimentado por essas duas tensões aqui, ó, que saem desse transformador. Sai daqui e daqui. Com essa bobina aqui sendo center tape, ó. A bobina do transformador aqui funciona como center tape, tá? Ligado ao terra. Então aqui sai 150, aqui 150, 150 mais 150, que alimenta o positivo das barras de LED. E aqui embaixo eu tenho uma tensão negativa, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma tensão negativa. Essa tensão negativa alimenta o negativo das barras de LED com menos 150 volts. Tá bom? Ela não é terra, isso aqui, tá, pessoal? Não é terra. Terra é aqui, ó. Isso aqui não é terra. Isso aqui é menos 150 volts. Se soma com mais 150, dá um total de 300 volts em cada barramento de LED, tá? Então, os barramentos de LED são alimentados por 300 volts. Legal, né? Bem interessante
esse sistema aí da Sony. É lógico que o circuito aqui ele é controlado, né? Esse circuito aqui, como ele fornece atenção para os barramentos de LED, esse circuito aqui é controlado para ele poder controlar a tensão que vai para o barramento, né? E aí poder aumentar ou diminuir o brilho dos LEDs. Muito bem. Bom, então o que nós descobrimos aqui já? Vamos ver aqui o que a gente já descobriu. Ó, a gente já descobriu fonte do standby, transformador e o CI dela. A saída dela é 3,3. A gente já descobriu aqui uma fonte de 12 volts, uma fonte de alta potência LLC, com driver, controlada por esse CI. Esse CI também controla o PFC ativo, que gera os 400 volts aqui. Essa fonte aqui é uma fonte de 300 volts, mais 150, menos 150, que vão alimentar os LEDs, ó. Barramento de LED, mais 150, menos 150, tá? Muito bem. E aí tem as proteções. Beleza. A gente tem aqui o circuito do liga e desliga do BL-ON, né? Pessoal, eu não vou detalhar muito nessa aula o funcionamento dessa fonte, apenas como você identificar os principais componentes, tá bom? Na próxima aula eu vou mostrar um outro jeito de você localizar esses componentes. A gente usou um método aqui, que é pelos transformadores, mas tem um outro método que você pode usar também na leitura do esquema, tá? Isso aí a gente vai ver na próxima aula. Portanto, se você gostou da aula, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Quer aprender fonte? Quer aprender circuito inverter? Primeiro link aí na descrição, você vai adquirir os nossos cursos com um desconto super bacana até o carnaval. Acho que acaba lá no carnaval, tá bom? Beleza, pessoal? Então nos vemos aqui numa próxima aula.